Alan Watts começa com uma provocação simples, mas poderosa. A maioria não olha para a árvore, olha para a palavra árvore. E é exatamente aí que mora o problema. Vivemos presos em conceitos, tentando entender a vida em vez de vivê-la. Trocamos o real por representações, o menu pela refeição, o mapa pelo território. Neste vídeo, você vai perceber como essa confusão molda toda a nossa percepção. O transe coletivo que nos faz viver no automático, a pureza da visão infantil que perdemos, a ilusão do eu separado e a descoberta final de que não somos apenas parte do universo. Somos o próprio universo se observando. Watts nos convida a fazer algo simples e revolucionário, parar de pensar sobre a vida e finalmente senti-la. As pessoas passam a vida procurando o que já está diante delas. Correm atrás de segredos, doutrinas e técnicas como quem caça o vento, acreditando que o despertar espiritual é uma conquista distante. Mas Alan Watts ri dessa busca, não com ironia e sim com compaixão. Ele lembra que o despertar não é ver algo novo, mas ver o velho de forma nova. É como limpar os vidros da janela e perceber que o céu sempre esteve ali, apenas embaçado pelo esforço de enxergar demais. Há uma ilusão coletiva de que o iluminado vê algo a mais, uma dimensão paralela reservada aos poucos escolhidos. Mas Watts desmonta esse mito com simplicidade. O desperto não vê algo escondido, ele apenas vê sem o ruído das interpretações. O homem comum, por outro lado, vive comentando mentalmente cada instante. Ele não vive, ele narra. É como assistir a um pôr do sol descrevendo as cores em voz alta, sem nunca se permitir senti-las. O despertar, então, é uma espécie de esquecimento. Não de informações, mas de identidades falsas. Esquecer o que nos ensinaram sobre quem somos é o início da visão clara. Watts comparava isso a acordar de um sonho coletivo, onde todos fingem saber o que estão fazendo. Quando o indivíduo desperta, não se torna um sábio, apenas um ser humano lúcido em meio ao teatro da seriedade. É curioso como o ego adora complicar o simples. Ele transforma a verdade em labirinto, porque teme o silêncio do óbvio. Ser é tão simples que chega a me assustar. Por isso, o mundo prefere o mistério ao invés da clareza, a busca ao invés da descoberta. Mas, paradoxalmente, é quando paramos de procurar que o real começa a se revelar. E talvez seja por isso que Watts dizia: o verdadeiro milagre não é caminhar sobre as águas, mas caminhar sobre a terra com olhos despertos. Porque o despertar não está no extraordinário, mas no ordinário visto sem véus. E é justamente aí, nesse retorno ao simples, que começa a queda da maior ilusão humana: confundir o símbolo com a experiência. Watts dizia que o maior erro do homem moderno é confundir o mapa com o território. Aprendemos a viver entre rótulos, ideias e opiniões, e chamamos isso de realidade. Mas há uma diferença gritante entre saber sobre e ver com os próprios olhos. É como decorar todos os detalhes de uma praia sem nunca sentir a areia nos pés. A mente adora colecionar fotografias do oceano, mas teme mergulhar nele. Essa é a grande ironia do pensamento. Quanto mais falamos sobre a vida, menos a vivemos. A linguagem, por mais útil que seja, cria uma espécie de ilusão de controle. Achamos que ao nomear dominamos, mas ao rotular o pôr do sol de bonito, já deixamos de vê-lo. Tornamo-nos observadores cegos, presos ao dicionário e desconectados do instante. Watts alertava: você pode estudar o menu por anos, mas nunca vai sentir o sabor se não der a primeira mordida. O problema não está no pensar, mas no se perder dentro do pensamento. Muitos acreditam que pensar é o mesmo que perceber, e é aí que a confusão começa. Enquanto o pensamento interpreta, a consciência apenas observa. É por isso que o desperto não é aquele que tem mais ideias, mas o que sabe vê-las indo e vindo como nuvens no céu. Ele não se identifica com o conteúdo da mente, mas com o espaço silencioso onde o conteúdo aparece. Pense nas crianças. Elas não nomeiam o mundo, elas o vivem. Não dizem flor, apenas se encantam com o colorido. Não dizem vento, apenas sentem o frescor na pele. Essa é a percepção direta que o adulto perdeu. Ao crescer, trocamos a imersão pela descrição e chamamos isso de maturidade. Mas, na verdade, é uma forma sofisticada de cegueira.
O despertar, então, é o retorno a esse olhar puro, a redescoberta do real sem o filtro dos conceitos. E esse retorno começa quando percebemos o quanto vivemos dentro das palavras, esquecendo que elas são apenas sombras da experiência. E é justamente quando essa ficha cai que a pergunta surge: será que ainda somos capazes de ver como víamos quando crianças? Watts descrevia o estado comum de consciência como um tipo de hipnose em massa. Não uma hipnose de palco com relógios balançando, mas uma muito mais sutil. Aquela em que todos dormem de olhos abertos, acreditando estar acordados. Vivemos repetindo ideias herdadas, emoções programadas e comportamentos que ninguém questiona. É um teatro coletivo, onde cada um decora o seu papel e o chama de eu. Acordar disso não é fácil, porque o sonho é confortável. Essa hipnose social se alimenta da repetição. A publicidade, a política, a cultura, tudo gira em torno de te dizer o que pensar, o que desejar, o que temer. Watts comparava isso a estar preso em uma sala cheia de ecos. Você acredita estar ouvindo sua própria voz, mas o som vem de fora. E quanto mais o indivíduo tenta se encaixar, mais distante fica de si mesmo. É por isso que, para muitos, o silêncio é tão incômodo, ele revela o quanto da própria mente foi terceirizado. Romper com esse transe é como desconectar-se de uma frequência coletiva que vibra em ansiedade e pressa. Exige coragem para olhar ao redor e perceber que quase tudo que te ensinaram a perseguir é apenas um reflexo. Sucesso, status, aprovação. Watts dizia que o verdadeiro despertar começa quando paramos de reagir ao mundo como marionetes das circunstâncias e começamos a ver o cenário pelo que é, um jogo de formas passageiras. Um exemplo simples disso é o modo como as pessoas competem por reconhecimento. Que elas não querem ser, querem parecer. E nessa busca por validação, perdem a espontaneidade, tornam-se personagens em busca de aplausos. O transe coletivo não é feito de ignorância, mas de automatismo. E o primeiro passo para sair dele é observar quantas das suas escolhas são, na verdade, ecos de vozes antigas. Mas há um momento mágico em que essa cortina começa a rasgar, quando alguém questiona: e se tudo o que eu acreditava ser eu fosse apenas parte do sonho? É aí que a consciência desperta de verdade e pela primeira vez vê o palco de fora. E nesse instante silencioso nasce a próxima revelação. Talvez as crianças nunca tenham dormido. Nós é que esquecemos como se via o mundo antes dos rótulos. Quando Watts falava sobre as crianças, ele não as usava como exemplo de ingenuidade, mas de sabedoria não corrompida. A criança não está separada do que vê. Ela é parte da cena. Olha uma borboleta, e por um instante é a própria borboleta. Não há pensamento intermediando, nem julgamentos, nem a necessidade de entender. Há apenas presença pura. E é exatamente essa simplicidade que o adulto perdeu ao se prender ao intelecto, à comparação e ao medo de parecer tolo. A mente adulta é tão barulhenta que não enxerga mais nada além das próprias projeções. Ao ver o céu, ela pensa no tempo, nas contas, nos planos, nunca no céu em si. A criança, ao contrário, vive num eterno agora. Ela não espera que o momento tenha utilidade, e por isso saboreia tudo o que vive. É por isso que o tempo parece passar devagar quando somos pequenos, porque estamos inteiros em cada segundo. Watts dizia que o despertar é, em essência, recuperar esse olhar desarmado diante da vida. Imagine entrar em um jardim e conseguir por um instante esquecê-lo de nomes. Não rosa, não árvore, não cheiro de jasmim. Apenas formas, cores e fragrâncias se encontrando. Esse é o estado da mente desperta. Percepção sem etiqueta. Quando olhamos o mundo sem o filtro da experiência acumulada, o comum se torna sagrado. Até o som do vento ou o ruído distante da cidade ganham uma beleza nova, porque nada precisa ser diferente para ser completo. Mas há um obstáculo: o orgulho de saber. O adulto se acha separado da vida justamente porque acredita entendê-la. Watts provocava: o conhecimento é útil, mas nunca substitui a sabedoria da atenção. É como ler sobre o gosto da água em vez de bebê-la. O verdadeiro ver exige vulnerabilidade, a coragem de não saber, e poucos estão dispostos a voltar a esse ponto de humildade. No entanto, é nesse retorno silencioso à curiosidade infantil
que começa a dissolução de algo muito mais profundo. A ilusão de que existe um eu separado observando tudo, porque ao olhar com inocência, desaparece a distância entre quem vê e o que é visto. E é justamente aí que nasce o próximo insight. Se há um observador, quem afinal é ele? Watts dizia que o maior truque do ego é convencer você de que ele é você. Ele se disfarça de voz interna, de narrador constante, e te faz acreditar que sem ele você deixaria de existir. Mas se você pode observar essa voz, como poderia ser ela? Esse é o ponto em que o pensamento se dobra sobre si mesmo. O instante em que a consciência começa a se reconhecer como o espaço e não como o conteúdo. O eu que achava controlar tudo percebe, com espanto, que sempre foi apenas uma história sendo contada. Imagine que sua mente é um palco. No centro há personagens, medos, desejos, opiniões, e cada um grita para ser o protagonista. Mas você não é nenhum deles. Você é o palco em si, o espaço onde todos aparecem e desaparecem. O problema é que passamos a vida identificados com as falas e esquecemos que o teatro só existe porque há alguém assistindo. Watts chamava isso de a piada cósmica, o ego tentando segurar o papel principal em uma peça onde nunca foi real. A dissolução do ego não é uma destruição, é um riso. Quando você percebe que não é o narrador, mas o ouvinte, o peso da vida começa a se desfazer. As emoções ainda vêm, os pensamentos ainda surgem, mas nenhum deles consegue mais te arrastar. É como assistir às ondas sabendo que você é o oceano, e não a espuma que se forma e se desfaz na superfície. Essa é a liberdade que os mestres apontam. Não o controle das emoções, mas a compreensão de que você nunca foi prisioneiro delas. Na prática, essa percepção muda tudo. As ofensas perdem o poder, as comparações perdem o sentido, e até o medo da morte se dissolve. Afinal, o que poderia morrer se o que você é nunca nasceu? O ego teme desaparecer porque vive de separação, e a consciência desperta vive de unidade. Watts dizia: o ego é uma ideia que a consciência tem sobre si mesma, nada mais. E ver isso claramente é como acordar de um sonho que parecia muito sério. Mas o despertar não termina aí. Porque quando o eu deixa de ser o centro, algo mais vasto e silencioso começa a se revelar. A sensação de que tudo está interligado, respirando junto, movendo-se como um só organismo. E é exatamente nesse ponto que surge a próxima revelação, a experiência da unidade com todas as coisas. Quando Watts falava sobre unidade, ele não se referia a uma ideia mística, mas a uma constatação direta. Tudo o que existe está acontecendo dentro de um mesmo campo de consciência. Quando você respira, o ar se torna você. Quando expira, você se torna o ar. Essa simples observação dissolve fronteiras. Não há dentro e fora, apenas trocas contínuas. A árvore que exala oxigênio é, de certo modo, o seu outro pulmão. O rio que flui é o sangue do planeta correndo dentro de você, mas a mente separa. Ela diz: isto sou eu, e aquilo não sou. Cria muros invisíveis entre o corpo e o mundo, entre o meu e o teu. E nessa divisão ilusória nasce o medo. O medo de perder, o medo de morrer, o medo de não pertencer. Watts mostrava que, ao observar atentamente, tudo o que parece separado é apenas parte de um mesmo movimento. Assim como as ondas parecem distintas, mas são todas o mesmo mar, cada um de nós é uma forma temporária da totalidade expressando-se. Essa percepção muda completamente a forma de viver. O mundo deixa de ser um cenário hostil e passa a ser uma extensão de si. Cuidar da natureza, por exemplo, deixa de ser um gesto ecológico e se torna um ato de auto-amor. Perdoar o outro passa a ser o mesmo que se libertar da própria dor. É a compreensão de que o bem-estar do todo é inevitavelmente o bem-estar do indivíduo. Quando essa ficha cai, desaparece o impulso de controlar, surge o impulso de cooperar. Watts dizia que o amor verdadeiro é o reconhecimento da unidade disfarçado de emoção. Quando você ama, o que sente é a lembrança súbita de que nunca esteve separado. É por isso que momentos de beleza intensa, uma música, o toque da chuva, o olhar de alguém, fazem o tempo parar. É a consciência recordando-se de si mesma. A vida, então, deixa de ser uma jornada de busca e se torna uma celebração do que já é. E nesse ponto,
A pergunta que sempre ecoa dentro do ser humano começa a se inverter. Já não é mais quem sou eu neste universo, mas o que o universo é em mim. E dessa inversão nasce o próximo insight. Se tudo é expressão da mesma inteligência, será que o próprio cosmos está consciente de si através de nós? Watts gostava de brincar com as certezas do pensamento materialista. Ele dizia: é curioso que a ciência chame o universo de acidente e a consciência de subproduto, como se um relógio pudesse inventar o relojoeiro. Essa inversão de lógica faz o ouvinte parar. Afinal, como algo inconsciente poderia gerar o consciente? Não seria mais coerente imaginar que a consciência é o fundamento e o universo é sua manifestação? Como o sonho é a expressão do sonhador. Assim, tudo deixa de parecer aleatório e passa a ser uma dança cósmica, inteligente em cada detalhe. Ele convidava a observar a natureza como uma mente em movimento. Uma semente sabe se transformar em árvore sem precisar de instruções externas. O coração bate sem comando. O sol nasce sem alarde. Há uma ordem silenciosa sustentando o caos aparente. Quando percebemos isso, a arrogância humana começa a ruir. Percebemos que não estamos em um universo, somos o universo, consciente de si mesmo por um breve instante. A vida, portanto, não é algo que acontece conosco, é algo que acontece como nós. Essa visão liberta, porque se tudo é expressão de uma inteligência maior, não há mais separação entre o espiritual e o cotidiano. Lavar a louça, conversar com um estranho, sentir o vento, tudo se torna sagrado. Watts dizia que o erro da humanidade é buscar Deus nas nuvens, quando ele sempre esteve no vapor do chá, no som da respiração, no calor do corpo. O divino não é uma ideia, é o próprio ato de existir. Ao compreender isso, a vida perde o peso da necessidade de sentido, porque o sentido está embutido em cada momento. É o toque da eternidade disfarçado de rotina. O problema é que a mente quer fórmulas, propósitos grandiosos, respostas absolutas. Mas o desperto entende que a resposta é a própria pergunta observando-se. O universo se examina, se explora, se redescobre em cada olhar humano. Você não está separado dele. Você é o olhar pelo qual ele se vê. E é nesse ponto que o último véu começa a cair. Porque se a própria vida é uma inteligência viva que se manifesta espontaneamente, o controle se torna uma ilusão. E quando essa ilusão desmorona, algo libertador acontece. A entrega ao fluxo, a percepção de que você não faz a vida é quem faz você. Você não vive a vida vive você. Essa frase de Watts é como uma pedra jogada no lago do ego. As ondas que ela cria desestabilizam tudo o que acreditamos sobre controle, vontade e destino. Passamos os dias tentando dirigir o curso dos acontecimentos, como se estivéssemos no comando de um navio em mar aberto. Mas, na verdade, somos a própria maré. Não há timoneiro separado. Há apenas o movimento, espontâneo, imprevisível, perfeito em sua imperfeição. A ilusão do controle nasce do medo. O medo de que, se não segurarmos tudo, tudo desabe. Mas a vida nunca pediu permissão para acontecer. O coração bate, a respiração acontece, os encontros surgem, e nada disso depende do esforço do eu. Watts dizia que quanto mais tentamos controlar o fluxo, mais nos afogamos nele. É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais força fazemos, mais rápido ela escapa pelos dedos. A liberdade começa quando você solta. O desapego não é desistência, é confiança. É a coragem de deixar o rio seguir seu curso sem exigir que ele corra do seu jeito. A mente controladora quer certezas, planos, garantias. Já a consciência desperta entende que o movimento da vida é inteligente por si só. Isso não significa passividade, mas sabedoria para agir quando o vento sopra e descansar quando ele cessa. Assim, o fazer deixa de ser tensão e vira dança, porque quem conduz é o próprio ritmo da existência. Essa entrega muda tudo. De repente, os erros se tornam mestres, os atrasos se revelam proteções e as perdas se mostram limpezas. O controle se dissolve na aceitação, e a paz aparece no espaço deixado por aquilo que antes era resistência. Watts dizia: quando você para de nadar contra a corrente, descobre que o rio sempre soube o caminho. Esse é o ponto onde o destino deixa de ser ameaça e passa a ser colaboração. E quando essa rendição acontece, o tempo, essa prisão invisível da mente,
também começa a se desmanchar. Porque se a vida flui por si, o passado e o futuro perdem sentido. Resta apenas o agora, eterno e sempre novo. E é justamente aqui que o próximo insight surge. A percepção de que o tempo nunca existiu fora da consciência que o observa. Watts dizia que o tempo é o truque mais convincente que a mente já inventou. Porque, no fundo, ninguém jamais viveu no passado ou no futuro. Apenas pensa neles. O passado é uma lembrança presente. O futuro, uma imaginação presente. Tudo o que existe acontece agora. Mesmo as memórias e os planos só podem surgir neste instante. Mas o ego, com medo de sua própria impermanência, tenta escapar do presente, construindo uma linha do tempo onde possa existir como personagem contínuo. É um mecanismo de defesa contra o vazio e também o berço de quase todo o sofrimento humano. A mente vive dividida, lamenta o que passou e teme o que virá. É por isso que a maioria das pessoas raramente experimenta a realidade. Estão sempre viajando no tempo, carregando culpas antigas e preocupações futuras. Watts chamava isso de neurose do relógio, um estado em que o ser humano se torna escravo de segundos e calendários, esquecendo que o universo não tem pressa. O cosmos não conhece segunda-feira, o sol nunca se atrasou. É a mente humana que tenta colocar o infinito em planilhas. Quando se percebe que o tempo psicológico é uma ficção, algo muda na percepção. O agora deixa de ser um ponto entre dois extremos e se revela como a própria totalidade. O passado e o futuro passam a existir apenas como ecos dentro dele. Watts dizia que viver desperto é perceber que cada momento contém todos os outros, como um espelho refletindo infinitos reflexos. Não há antes nem depois. Há apenas o fluxo contínuo de ser. Na prática, isso significa liberdade. Porque se o tempo é uma construção, então o fardo da pressa, da cobrança e da comparação se dissolve. Nada está atrasado, nada está adiantado. Tudo acontece na hora exata em que precisa acontecer. A existência não tem cronômetro, tem ritmo. E quando o ser humano volta a dançar nesse ritmo, descobre um tipo de paz que o relógio nunca poderá medir. E é justamente nesse instante de silêncio atemporal que o último véu se ergue. A percepção de que o que você realmente é não muda com o passar das horas. Porque o tempo passa em você, não por você. E é essa presença intocada, eterna, que Watts chamava de a consciência verdadeira, o lar onde tudo aparece e desaparece. No final de tudo, Watts aponta para algo que sempre esteve aí, mas raramente é notado. O simples fato de que você é a consciência em que tudo acontece. Pensamentos, emoções, sons, memórias, tudo surge, brilha por um instante e se dissolve, mas há algo que permanece imutável, o espaço que testemunha tudo isso. Esse algo não tem forma, nem nome, nem idade. É o mesmo em você agora, no que era quando criança e no que será no último suspiro. Essa é a essência do despertar. Perceber que você nunca foi o conteúdo, mas o campo onde todo o conteúdo aparece. Watts dizia: você não é uma gota separada do oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. E essa metáfora, além de poética, é profundamente libertadora, porque nos tira do centro do palco e nos devolve ao todo. O sofrimento nasce quando nos identificamos com o papel, com o corpo, com as histórias, com as etiquetas, e esquecemos o ator silencioso que está por trás de tudo. O desperto não abandona a vida. Ele simplesmente para de confundi-la com quem é. Essa percepção traz uma leveza que não pode ser ensinada, apenas lembrada. Você começa a rir das coisas que antes te tiravam o sono, porque entende que tudo é movimento dentro da consciência, como nuvens passando num céu imutável. O céu nunca se torna as nuvens, apenas as contém. Assim é a consciência. Nada a toca, mas tudo acontece dentro dela. E quando você se reconhece como esse espaço, o medo perde o sentido, porque nada real pode ser ameaçado. Na prática, esse entendimento não o afasta da vida, mas o torna mais presente nela. As coisas continuam acontecendo, alegrias, dores, amores, mas agora há um espaço interno que observa sem se perder. A mente faz barulho, o corpo sente, o mundo gira, se ainda assim há paz. Watts dizia que o verdadeiro despertar é rir de si mesmo por ter levado o sonho tão a sério. E nessa risada, toda a busca chega ao fim.
E quando não há mais o que procurar, resta apenas a experiência pura de ser. Nada precisa mudar, porque tudo já é expressão do mesmo mistério. E é aqui que o ensinamento de Watts se encerra com ternura e precisão. Pare de ler o menu e comece a comer. Watts sempre encerra suas reflexões com um sorriso que parece dizer: agora que você entendeu, vá viver. Porque, no fundo, todo o ensinamento espiritual é um convite para voltar à simplicidade, não para acumular ideias, mas para dissolvê-las. Pare de ler o menu e comece a comer. Significa exatamente isso. Pare de pensar sobre a vida e comece a saboreá-la. Ler sobre o amor não é amar. Falar sobre o silêncio não é silenciar. O despertar só se torna real quando deixa o intelecto e toca o cotidiano. Ele dizia que a verdadeira sabedoria não transforma você em um ser especial, mas em alguém natural. Você volta a rir de coisas pequenas, a se maravilhar com o óbvio, a perceber o milagre escondido em cada respiração. O despertar não é um estado de êxtase permanente, mas uma intimidade tranquila com tudo o que é. É viver sem resistir, sem exigir que o mundo se encaixe em seus moldes. E mesmo assim, amá-lo do jeito que ele é. Watts via a espiritualidade como uma arte de brincar com o mistério. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma dança a ser dançada. E esse é o ponto que muitos perdem. O despertar não te separa da vida, te devolve a ela com leveza. Você não se torna uma pessoa séria e iluminada, mas alguém que finalmente entende o jogo. E por entender, joga com graça, sem medo de perder. Esse convite é simples, mas exige coragem. Coragem para parar de buscar e simplesmente estar. Coragem para soltar o controle, o tempo, o eu. Coragem para mergulhar de volta no presente e perceber que tudo o que sempre procurou já está aqui. Watts dizia: você é algo que o universo está fazendo agora mesmo. E se isso não for motivo suficiente para sorrir, nada será. Então, o convite final não é para acreditar em nada, mas para ver. Para respirar sem pressa, ouvir sem julgar, existir sem se explicar. Acordar não é fugir do mundo, é vê-lo como ele sempre foi, inteiro, vivo e sagrado. Porque no fim, o despertar espiritual é apenas isso, lembrar-se de olhar.